Em seguida, teremos nossa segunda palestra intitulada A Fazenda de Carbono, Quebrando Paradigmas na Conservação de Ecossistemas, com a engenheira Daniela Schmidt-Schleser, da UDELAR, no Uruguai. Nossa convidada é engenheira agrônoma formada na Universidade Federal de Pelotas, pós-graduada em Gestão Ambiental e Agrária, recuperação de área degradada com sementes arbóreas nativas do bioma Pampa, mestre em Manejo e Conservação do Solo e da Água, pela UFPEL, na área de Valoração de Serviços Ecossistêmicos em Campos Naturais do bioma Pampa, doutoranda na área de Ciências Agrárias na Universidade da República do Uruguai, instrutora do Senar-RS, nos programas de Boas Práticas Agropecuárias, Mulheres em Campo e Jovem Aprendiz, diretora da Comissão Jovem do Sindicato Rural de Rosário do Sul. Seja bem-vinda, engenheira Daniela Schmidt-Schleser. Bom dia a todos. Bom dia. Me escutam bem? Sim. Deixa eu colocar aqui, então, a apresentação. Bom, muito obrigada, então, Juliana, ao convite, ao Rogério também, né, que me indicou para fazer essa palestra. Fiquei muito feliz. Só me escutam direitinho, porque agora eu só enxergo aqui a minha apresentação. Sim. Tá. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse convite. Realmente, eu estou numa fase, estou com um bebezinho de 20 dias, então eu fiz questão de participar, né, principalmente porque por esse projeto, né, Mulheres nas Engenharias, me fez lembrar quando eu entrei na engenharia agronômica, que éramos só 2 mulheres, né, na turma. Hoje esse cenário já mudou bastante, e então acho que a gente tem muito ainda a caminhar, mas graças a Deus essa questão já se alterou muito, né. Também agradecer a presença dos amigos do Uruguai, né, que também trabalham nessa parte. A Mercedes está aí, professor Nabinger, alunos do Jovem Aprendiz, aqui de Rosário, da região. Então, muito obrigada realmente pelo convite. Vocês foram muito felizes também em colocar a Ana Paula, parabéns, Ana Paula, pela apresentação antes da minha, porque realmente foi uma maravilhosa introdução, né, a tudo que eu vou falar. Eu, na hora que projetei a palestra, pensei em realmente não falar mais do mesmo, porque eu acho que a gente está um pouco cansado, né, de escutar as mesmas coisas e nada sai do lugar, né. Então eu acho que o título é Quebrando Paradigmas é justamente para que a gente possa pensar, né, mais em toda a informação que nos é chegada e no que a gente vai fazer com essa informação. E aos alunos, né, que estão nas universidades, nas engenharias, né, as mulheres que estão nas engenharias, que é aí o público-alvo, né, desse projeto, se questionem, né, se questionem quanto à informação também que chega, né, de nós professores, como também o que vocês escutam, para que a gente realmente consiga aí traçar um caminho novo, né, nessa linha da conservação dos nossos ecossistemas. Eu sempre acredito que a gente só ama aquilo que a gente conhece, então é importante também a gente conhecer os nossos ecossistemas e conhecer os nossos potenciais para realmente poder valorizá-los. A palestra eu dividi aí, então, a gente vai começar falando sobre carbono e os nossos ecossistemas nativos, tá? Depois eu vou falar sobre os princípios indicadores base para a gente acumular carbono nas nossas propriedades rurais, né, nessas fazendas de carbono. E depois eu vou falar um pouquinho da minha atuação científica e profissional com esse tema de sequestro de carbono. Deixa eu só ocultar aqui.
E, por fim, os nossos potenciais benefícios e incentivos que a gente pode angariar aí, né, com essa conservação. Bom, eu vou iniciar falando um pouco assim de que a gente precisa se transformar, né, para poder transformar alguma coisa. Pensando nessa caminhada acadêmica, pensando na gente como consultor, como professor, né? Então, a águia é um arquétipo muito, muito forte, né? E eu escolhi ela primeiro porque foi uma foto tirada pelo meu pai na Serra do Caverá, na nossa propriedade, inclusive bem pertinho da APA do Ibirapuitã, e professora, a gente sabe de todos os desafios aí, né, que a gente tem em relação a essas ameaças, né, ao nosso bioma, mas também eu escolhi a águia porque ela tem uma visão holística, que é isso que eu vou tentar deixar essa semente aí nesses minutinhos que a gente tem aí para trocar essas ideias. Tem uma questão de crescimento, né, sabedoria, prosperidade, e acho que a gente precisa também desse autoconhecimento para a gente poder realmente ver quais são os nossos princípios e não sair compartilhando informações, né, que chegam a nós sem o mínimo de bom senso. Então, acho que a gente precisa parar um pouquinho para pensar, né? Eu não quis fazer esse mais do mesmo, aí, porque eu acho que a gente está realmente num modo de vida insustentável, como disse a professora na palestra, era realmente o que eu penso, né? Essa pandemia veio aí para nos fazer pensar, né? E eu acho que a gente está frente a várias epidemias dentro das propriedades rurais, e vou falar um pouquinho sobre isso também na palestra. Bom, o carbono e os nossos ecossistemas, eles são muito mais complexos do que a gente imagina, né? Então, eu resolvi falar um pouco também de outras relações, né, do carbono, mas vamos pela base, né? Então, o carbono, na verdade, ele está em tudo, né? Ele está na nossa mesa, ele está na nossa cadeira, ele está na atmosfera, ele está no solo. E aqui, essa apresentação aqui, nesse slide aqui, a gente vê aí, então, né, que o carbono realmente ele faz parte de todo o processo, né, tanto nos nossos ecossistemas terrestres, quanto nos nossos ecossistemas aquáticos. E eu vou focar, claro, a nossa conversa no nosso ecossistema, né, na nossa vida do solo, tá? Na relação que o carbono tem com o solo, porque eu não posso falar em carbono sem falar em solo. Por quê? Porque se vocês forem ver, a quantidade de carbono da atmosfera, né, ela chega a 3 vezes menor, né, do que a quantidade de carbono que a gente tem ou poderia ter estocado nos nossos solos. E vamos falar, então, sobre como a gente poderia fazer aí para manter, né, recuperar ou aumentar, né, esse estoque de carbono e de que forma ele acontece nos nossos solos. Bom, existe uma iniciativa que se chama 4 por 1000, que foi nas convenções, né, na Convenção de Paris, em 2015, onde essa iniciativa se baseou nas emissões globais, né, a gente tem aí 8,9 bilhões de toneladas de carbono emitidas pela queima de combustíveis fósseis. Então, essas emissões, né, a gente, falando em carbono, a gente não pode nunca falar só em carbono sequestrado, né, a gente sempre tem que falar em balanço de carbono. Então, aqui a gente está emitindo para a atmosfera, né, através dessa queima, 8,9 bilhões de toneladas de carbono. E os nossos solos, a nível mundial, têm capacidade de sequestrar e armazenar 2.400 bilhões de toneladas de carbono. Então, isso falando em até 2 metros, né, de profundidade. Então, essa iniciativa, ela é a relação, né, entre as emissões e sequestro, né, então esse é o estoque de carbono que a gente conseguiria aí para compensar as nossas emissões.
Bom, o carbono, ele está presente nos nossos solos de duas formas, tá? A gente tem o carbono particulado, né, que é esse carbono de mais fácil decomposição, aonde a gente demora aí, ó, de 1 a 50 anos aí para acumular, né, isso é pouco, né, pouco tempo. Então, a gente tem o carbono lábil e não lábil, ou particulado e mineral, enfim, tem várias denominações aí para esse carbono, mas, de qualquer maneira, eu queria que vocês entendessem que a gente tem um carbono que mais fácil a gente perde para a atmosfera, e outro carbono que é mais difícil de se perder, né, que é esse associado aos minerais do solo, aos nossos agregados. Então, e que a gente demora muito mais tempo, né, de 10 a 1000 anos para a gente conseguir fazer com que esse carbono realmente fique, né, no nosso solo. Então, perder este carbono aqui é infinitamente pior, né, porque a gente demorou muito tempo para conseguir chegar nele, né, para conseguir que ele realmente faça o seu papel aí nos nossos solos. Então, é importante a gente pensar, né, nesses dois tipos de carbono, tá? Depois, é importante também a gente saber que o carbono, ele tem muito a ver com os nossos micro-organismos. E o que isso tem a ver? Né? Então, a gente tem uma vida no solo, né, fungos, bactérias, actinomicetos, enfim, uma microbiologia no solo que tem um papel extremamente importante e que a gente precisa dar atenção. Né? Aqui peguei uma reportagem que saiu, né, que os fungos podem determinar o futuro do carbono no solo. Então, tem inúmeras pesquisas aí, vocês podem colocar para consultar a relação entre fungos e carbono, né? Tem muita coisa sendo descoberta, né, que a gente ainda não sabia. Então, a gente já sabe que esses fungos simbióticos, né, ou seja, que eles têm essa relação com o sistema radicular das plantas, né, uma relação de simbiose, eles podem aumentar em até 70%, né, os nossos níveis de carbono do solo. Então, essas relações precisam ser mais conhecidas e a gente precisa saber como mantê-las e como melhorá-las, né, dentro das propriedades rurais. Aqui eu fiz um esqueminha bem básico, mas um pouco diferente dos esquemas que a gente normalmente vê, né, porque essa é uma relação muito complexa, né, onde a gente tem o sistema radicular das plantas, né, no sistema radicular das plantas a gente tem nas raízes os pelos absorventes, enfim, que aumentam a superfície de absorção dos nutrientes para as plantas, e esse sistema radicular, ele possui exudatos, que a gente chama, né, que são puro carbono, e esses exudatos, eles alimentam, né, os micro-organismos que, por sua vez, também os micro-organismos e os fungos levam nutrientes e águas para as plantas. Então, quer dizer, a gente tem aí um sistema, né, de um ciclo, né, de energia e também de carbono, que funciona não só até aqui, planta, sistema radicular, né? A gente precisa pensar que todos esses micro-organismos, eles têm uma função muito importante, né? E que precisam sempre, né, desse input, né? A gente sempre precisa desse material, né, em decomposição. Aqui, no caso aqui, por exemplo, um campo é o mantilho, na floresta é a serrapilheira, enfim, que são os materiais que vão sendo decompostos e alimentando aí esse sistema, né, microbiológico dos nossos solos. Então, essas relações simbióticas, hoje, elas estão sendo estudadas, elas ainda não são totalmente conhecidas, e tem muito ainda aí para a gente explorar. Aqui eu gosto muito dessa complementariedade, espacial, né? E aí eu falo aqui
por exemplo, nos nossos campos, né, nativos ou florestas, enfim, em ambientes, ecossistemas nativos, que a gente tem uma biodiversidade muito grande aos nossos olhos, né, embaixo no solo, a gente também tem essa biodiversidade no nosso sistema radicular. E essa complementariedade, ou seja, essas diferentes estruturas dos sistemas radiculares, fazem com que o nosso solo fique mais rico, né? Ou seja, os micro-organismos também têm tem um leque maior de opções, né? De nutrientes, né, via decomposição desses sistemas radiculares. Então, essas raízes, elas estão em constante desenvolvimento e morte, né, então, cada vez que morre alguma raiz, esse sistema radicular vira carbono para o solo, né, porque os micro-organismos vão decompor esse sistema radicular e também vão fazer todo um processo aí, né, de aumentar taxas de infiltração, de água, enfim, ciclagem de nutrientes, então tem vários outros processos juntos, né, aí aqui eu falo sobre a glomalina, que também é uma substância, né, que é altamente estável de carbono, tá, que ela proporciona uma cobertura para as hifas dos fungos micorrízicos, né, que são esses fungos associados às raízes das plantas, então a gente tem vários tipos, né, de carbono, né, principalmente aqueles que estão da forma mais estável no solo, que a gente precisa dar atenção aí. E o que acontece quando a gente faz um distúrbio nesses solos, né, a gente perde tudo isso. Então, falando um pouco sobre a bomba de carbono, né, do nosso ecossistema nativo, né, tanto florestas nativas como campos nativos, a gente tem aí, né, a pecuária, né, eu vou falar um pouco mais sobre a pecuária do que a agricultura, porque é o meu tema tanto de trabalho quanto de estudo. E a nossa pecuária em campo nativo, ela é uma bomba de carbono quando a gente fala, então, em balanço de carbono, né? Existe aí algumas falácias, né, que falam das emissões, né, que as nossas emissões de metano, gás carbônico pelos animais, né, poderiam ser poluidoras, né, e grandes responsáveis pelos efeitos das mudanças climáticas, mas a gente sabe que a gente não pode falar só em emissões, a gente tem que falar em balanço, né, ou seja, os nossos campos, eles, quando bem manejados, eles sequestram mais carbono do que emitem, né, então, quando bem manejados, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E produzindo, então, aí, né, produzindo alimentos de alto valor nutracêutico, né, fora a palatabilidade, né, então, a gente tem aí uma produção de uma carne extremamente diferenciada a nível mundial, que sequestra carbono. Então, mais do que emite. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, né, entender mais um pouco sobre esse assunto, e ter mais propriedade, né, no desenvolvimento aí de novas práticas de manejo, novas e antigas, né, porque muitas delas a gente já sabe há muito tempo, mas outras a gente vem agora engatinhando, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O IPCC, né, que é a plataforma global, fala aí que a gente tem de 50 a 70 quilos por animal por dia de emissões de metano, né, e a Embrapa e a URGS já têm resultados, né, diferentes sobre essa plataforma global, porque essa plataforma se baseia em sistemas de produção e confinamento da Europa, né, que são completamente diferentes desses nossos animais criados a pasto, com bem-estar animal, enfim, né, um campo nativo com ajuste de carga, a gente tem aí um campo nativo sem ser ajustado e sem ser melhorado, de 48 quilos por animal por dia de metano. Um campo nativo com ajuste de carga, a gente passaria aí para 51, e um campo nativo melhorado baixaria um pouco mais para 43,
né, quilos por animal por dia de metano. Então, a gente tem aí dados bem diferentes, né, daqueles que estão a nível mundial aí sendo publicados. Bom, o foco, né, da pesquisa, quis fazer essa introdução de carbono para a gente poder aí falar um pouco sobre que práticas a gente pode, né, mudar aí dentro das propriedades ou começar a fazer, né, porque eu acho que o que acontece? Os nossos ecossistemas nativos, a maioria deles hoje, né, são manejados por produtores rurais. Né, a gente tem pouquíssimas áreas nativas protegidas e administradas pelo sistema público. Né, então, elas são privadas, ou seja, a gente precisa dar atenção, né, e informação aos produtores para que realmente a gente sequestre esse carbono, para que a gente realmente mantenha, né, esse carbono estável, o mais estável possível dentro dos nossos solos. Aqui eu trago essa imagem só para a gente falar um pouco sobre a complexidade do que é uma propriedade rural, né, que uma propriedade rural, além dela ter muitas vezes diversas atividades, ela tem um produtor, né, que tem o seu modo de vida, que tem as suas dificuldades, que tem as suas famílias, que tem, enfim, normalmente baixa capacidade de trabalho, né, poucos funcionários, né, que tem uma alta carga tributária, enfim, a gente tem aí um cenário bem complexo, né, onde se precisa adotar práticas que às vezes nem estão ainda de fácil acesso. Então, é necessário sempre ter esse olhar, né, sobre as propriedades rurais, né, e sobre os produtores. Então, quando a gente fala do solo da propriedade rural, né, aqui eu trago essa imagem só para a gente conversar um pouco sobre os diferentes tipos de solo. Então, aqui eu estou com um solo, né, mais escuro, ou seja, provavelmente tem um maior índice de matéria orgânica, né, de carbono, mas eu também tenho solos, né, de afloramento rochoso, ou seja, solos que são mais pobres de nutrientes, solos que são mais jovens, né, solos que são mais profundos. Então, eu tenho uma diversidade muito grande, né, de tipos de solos, que também é necessário a gente entender melhor, né, para não comparar incomparáveis. Então, dentro de cada propriedade existem diferentes tipos de solo, ou seja, existem diferentes tipos de potreiros, diferentes tipos de manejo, né, e é necessário o conhecimento, né, desses tipos de solo para a gente poder falar aí, né, sobre as práticas de conservação. Então, falando em princípios, né, e indicadores para a gente acumular carbono, eu vou falar um pouquinho, então, sobre os princípios da conservação, né? Então, a gente precisa mudar a forma de tomar decisões, né? E o que isso significa? Dentro da propriedade rural, a gente toma decisões hoje muito baseadas, né, no que os outros estão fazendo e deu certo, né, que é extremamente importante, no custo, né, principalmente no custo dessas decisões, e pouco se pensa assim dentro, né, quais são as particularidades desse núcleo, né, porque para mim, cada propriedade é um mundo diferente, né, e a gente precisa pensar um pouco, né, precisa ter esse pensamento holístico, né, esse pensamento sistêmico, que eu acho que faz toda a diferença, né, a hora que a gente não fala só simplesmente de um potreiro, mas a gente fala então de um composto, né, de potreiros que a gente pode manejar, promoção das espécies perenes nativas, e aí vem a dificuldade, né, também de encontrar sementes, né, que a Ana Paula falou um pouco, né, sobre isso. Então a gente precisa pensar na maior biodiversidade possível, ou seja, ter mais diferentes espécies, né, dentro de uma propriedade, diferentes tipos de produção, né, também.
Promover solos biologicamente ativos, com fertilidade natural, e ambientes fúngicos, né? Então, a gente precisa que esses ambientes, que os fungos, por exemplo, né, que eu falei para vocês da importância, possam se desenvolver. E como é que eles podem se desenvolver? O que a gente pode fazer para que eles possam se desenvolver? Incorporar e manter as árvores nas paisagens produtivas, né? Aí a gente pode falar em sistema silvopastoris, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, né? Nativos ou exóticos, e fazer funcionar aí a pleno, né, essa bomba de carbono. Como indicadores de regeneração, então, como a gente poderia fazer, né, para que esses ambientes se regenerassem, né? Então, a gente precisa de uma cobertura completa do solo com dominância de espécies perenes. Isso é o que vai nos dar resiliência e resistência, né, às mudanças climáticas, a cada vez mais, né, esses eventos extremos que a gente está tendo, né, de muito sol, muita chuva, muita seca, enfim. É isso que vai nos dar essa resiliência aos sistemas, e dentro dessa cobertura do solo a gente não pode falar, né, nisso sem falar das alterações, né, e aí eu vou falar um pouquinho depois para vocês, né, alterações dos nossos ecossistemas. O aumento da taxa de infiltração, que é super importante, né, então a gente tem que ter a capacidade dos nossos solos cada vez mais armazenar água. Ou seja, se eu tiver uma capacidade de armazenamento de água maior, né, isso vai me dar pela minha saúde do meu solo, com certeza eu vou passar pelos meus eventos de seca de uma forma muito mais tranquila, né, de uma forma muito menos impactante, né, na nossa propriedade. O aumento da biodiversidade, e aí eu falo em espécies tanto de campo como de floresta, né? Então a gente precisa pensar que quanto mais biodiverso, e também o nosso solo, né? Quanto mais biodiverso é a minha propriedade, a minha fazenda, né? Menores vão ser os impactos, né? No caso de alguma perda de produção. O aumento da produtividade primária, ou seja, eu preciso ter produção de forragem, né, no caso da pecuária, ou então produção de grãos, e, por fim, então, né, o aumento do nosso carbono do solo. Bom, não poderia deixar de falar, então, dos nossos campos, né, das nossas formações campestres, do nosso campo nativo e da nossa pecuária. Então, o que isso tem a ver aí com esse processo aí de regeneração, né, dos nossos ecossistemas? A gente tem, inclusive, eu assisti uma palestra do Marcelo ontem, acho que foi, que até tá no... Até coloquei aqui para a gente, tá no grupo Frutifica, né, no YouTube, bem interessante os dados, né, do IBAMA em relação às nossas alterações dos nossos ecossistemas campestres nos últimos anos. Então, aonde a gente vê que realmente a agricultura, né, e a alteração dos nossos campos, ela já passou, né, a quantidade de campo, então a gente tinha aí 44% em 85, né, 44% de campo nativo, conservado, e hoje não, em 2018, que é o dado, temos 33,6%, e dentro desses 33,6% que nos resta, muito com invasão de capim-anone, né, que a professora falou, inclusive é um problema enorme, né, porque altera a nossa biodiversidade, né? Ele toma conta dos nossos ambientes naturais, e então a gente precisa desenvolver e levar para o produtor as práticas, né? Que possam fazer, diminuir um pouco o impacto, né? Porque totalmente eu já não acredito mais, mas um pouco do impacto, né, e eu também falo muito aí que essa invasão aí, né, do capim-anone tem muito a ver com o sistema público, a gente precisa conversar mais sobre isso a nível público, porque a principal sementeira hoje, né, são as faixas da União, né, são as encostas de estradas, então a gente precisa falar sobre isso a nível público, de investimento, de incentivo para conservação,
E então os nossos campos aí, né, o nosso bioma Pampa, ele tem aí a atividade pecuária como principal atividade, né? Então a gente e ela sempre foi uma pecuária extensiva, né, de baixa produtividade. Né? Então, a gente sempre teve essa pecuária extensiva de baixa produtividade, né, no nosso bioma, e sempre nos disseram que para a gente transformar essa pecuária extensiva de baixa produtividade em pecuária de alta produtividade, a gente precisa intensificar, ou seja, aumentar o nível de insumos, né, dessa propriedade. Aumentando o nível de insumos dessa propriedade, eu aumento, né, muito os nossos custos de produção. Então, a fórmula sempre foi essa para a gente aumentar a produtividade, né? Ou então, né, passar aí para uma pecuária industrial, né, que a gente chamaria dos confinamentos, né, aonde aí eu tenho um nível altíssimo de insumos. Bom, a propriedade né, de pecuária com baixa produtividade e nível alto de insumos, aí a gente não teria, né, essa opção, porque seria completamente inviável. Mas eu tenho aí uma alternativa, né, que a gente já sabe que é super produtiva, né, que seria essa pecuária sistêmica, conservacionista, regenerativa, sustentável, holística, com o nome que quiserem. Né? Ela é uma pecuária que tem mais pasto. Tá? Então, a pecuária com mais pasto, a gente já sabe, né, que é uma pecuária mais sustentável. Ou seja, eu tenho mais produtividade, né, com um nível baixo de insumos. Mas o que mais que eu tenho aí? Se eu tenho mais pasto, ou seja, né, maior quantidade de matéria seca, maior oferta de forragem, né, enfim, melhor ajuste de carga, mas se eu tenho esse sistema funcionando, né, com uma quantidade alta de matéria seca, eu tenho também abaixo do campo, né, nos meus solos, eu tenho uma maior ciclagem de nutrientes, eu tenho um maior sistema radicular, eu tenho um sistema trabalhando a favor de mim. Então, a gente precisa aí sair do campo rapado, né, que o professor Nabinger acho que está nos escutando aqui, que fala, né, há 30 anos, que a gente precisa sair desse campo rapado, né, e ir para um campo de mais pasto, né, e hoje em dia, com o custo, né, altíssimo dos insumos, né, então essa pecuária intensiva e a pecuária industrial, ela é para poucos, né, então a gente precisa aí fomentar, né, mais essas práticas para tornar essa pecuária de alta produtividade e baixo nível de insumos mais palpável, né, para o produtor. E né, como é que eu poderia fazer isso, né? E o que isso implica aí nas nossas emissões? Então, o sistema de pastoreio, né, de que forma eu vou fazer esse pastejo, quantos animais eu vou colocar, vai ser rotativo, vai ser technosystem, vai ser, enfim, o racional, o voisin, enfim, o que for, né? O sistema de pastoreio, ele pode ser de qualquer maneira, desde que ele seja com pasto. E isso parece simples, mas na hora da gente fazer os cálculos e ir para campo, não é simples, né? E essas mudanças no sistema de pastoreio, tornar isso mais sustentável, pode reduzir até 29% das emissões de CO2 por quilo de animal vivo. Então, a gente tem aí um potencial, né, de redução de emissões, né, e consequente aumento de sequestro de carbono só por mudanças no sistema de pastoreio. Outra prática que a gente poderia fazer, né, e aí eu peço também que, Juliana, tu me avise se está tudo certo aí, quanto tempo eu tenho ainda.
Tá tranquilo, falta 1 minuto para as 11. Tá, eu não sei, na verdade, quando a gente começou meio atrasadinho, né? Isso, começamos atrasados. Eu acho que tu ainda conta com uns 15 minutos. Tá ótimo. Bom, então, porque como a gente fica só vendo a apresentação aqui, às vezes eu digo, será que tá tudo certo, né? Bom, então, assim, quando a gente fala em manejo do solo e do campo, e aí eu não posso deixar de falar no sistema plantio direto, né? Não é no plantio direto, e sim no sistema plantio direto, e aí envolve o não revolvimento do solo, né? Porque parece mais do mesmo a gente falar sobre isso, mas se a gente pegar o carro e for para o interior, a gente vê, né, grade morro abaixo, né, ainda hoje, o que é inadmissível realmente. Então, o sistema plantio direto, o que é, né, que é o não revolvimento do solo, que é a cobertura com palhadas, né, com palhada ou não, né, ou até com espécies ainda em produção, né, e aí tem o pasto sobre pasto, né, que a Embrapa também tá desenvolvendo, que é super interessante. Então, assim, o não revolvimento, a cobertura do solo, fora isso, a gente tem que falar também sobre possibilidades de terraceamento, enfim, tem várias coisas aí que a gente fala do sistema plantio direto, tá? A mantença da heterogeneidade estrutural, né, tanto dos campos, né, como a presença de espécies arbóreas, né. Então, o que é heterogeneidade estrutural, né? A gente ter diversas estruturas de solo, ou seja, gramíneas e leguminosas, né, de diferentes estruturas, cespitosas, rastreiras, enfim, várias estruturas de solo para a gente manter essa biodiversidade. O ajuste de carga, né, básico, ou seja, o que é a gente ajustar a quantidade de quilos de peso vivo conforme o que eu tenho de oferta de campo, né, nos meus potreiros. Diferimentos, que são os descansos estratégicos, ou de outono, de primavera, enfim, que vão além de aumentar o meu banco de sementes, né, vão deixar entrar em estágio reprodutivo aquelas espécies mais palatáveis, que elas nunca entram no modo reprodutivo, porque o animal está sempre pastejando e escolhendo as espécies mais de valor forrageiro melhor, né. Então, esses diferimentos, esses descansos de potreiro além disso, eles vão me aumentar a minha oferta de forragem, né? Talvez diminua um pouco a qualidade, porque vai aumentar a lignina, né? As minhas plantas vão entrar num estágio de desenvolvimento não tão palatáveis quanto manter elas num extrato mais baixo, mas enfim, são estratégias super interessantes para a gente desenvolver aí, né, a sustentabilidade das nossas propriedades rurais. Falando também em eficiência produtiva, né, a gente precisa ter animais eficientes, e isso vai impactar direto nas nossas emissões também, né? E aí eu entro com melhoramento genético, né? A gente já tem aí no mercado animais com melhores taxas de conversão, ou seja, precisam ingerir menos para ganhar mais, né? Então, eu sempre brinco aí que a taxa de conversão, né? Como é que eu explico a taxa de conversão, né? Eu, por exemplo, tenho, né, uma baixíssima taxa de conversão. Então, tudo que eu ingiro, uma altíssima taxa de conversão, né? Então, tudo que eu ingiro, eu aproveito e engordo. Mas tem pessoas que são mais magras, né? Podem comer muito, né? E não engordam. Então, eu acho que isso aí explica bem aí a taxa de conversão. A gente precisa de animais que sejam como eu, que se alimentem aí dessa matéria seca e que aproveitem, né, ela ao máximo possível. E inclusive a gente está num grupo
num grupo que se chama GTPS, né, o Grupo Técnico Pecuária Sustentável, que é interessante, quem tem vontade de entrar nessa área da pecuária, de gases de efeito estufa. Eu represento a Associação Brasileira de Angus na discussão do pagamento por serviços ambientais. Então, a gente está com uma discussão bem interessante aí de pagamento por serviço ambiental, onde animais que tenham melhoramento genético, né, podem influenciar muito aí na diminuição das taxas aí de emissões de gases de efeito estufa. E aí a gente entra num tema que é delicado, mas que a gente precisa falar, né, que é o uso racional e estratégico de agroquímicos. Né? O nosso modelo está insustentável em todas as questões, né? E aí eu falo das nossas epidemias rurais, né, ou pelo menos as que eu tenho acompanhado, que estão nos trazendo inúmeros prejuízos e dores de cabeça para os produtores, né? Que é o carrapato, o anone, espécies invasoras e doenças. Então, a gente precisa pensar nesses modelos de produção, tá? E eu trago aqui alguns exemplos muito interessantes, né, e de sucesso, que para a gente começar a seguir, né, dentro do tema carrapato. A Bio Uruguai, né, é uma ONG do Uruguai, que trabalha no desenvolvimento de fungos entomopatogênicos, né? Então, diferentes fungos para controle de carrapato, com estratégias de aplicação já conhecidas, com os fungos já isolados, enfim, então já tem técnica, né, para inclusive fazer on-farm, né, ou seja, o produtor mesmo, né, isolar o seu fungo e multiplicar ele e aplicar nos seus campos e no seu gado. E o que faz esse fungo? Ele entra no carrapato, né, ele emite o seu micélio, né, no exoesqueleto, nas extremidades do carrapato, e coloniza, né, o carrapato, fazendo com que esse carrapato morra. Ou seja, não é uma estratégia isolada, né? Ela não é uma estratégia simples, mas a gente precisa caminhar para isso. A gente precisa conhecer, saber como é que funciona, né, o controle biológico. O controle biológico ele é complexo, não é simples, mas já tem muita gente fazendo. Né? E dentro disso, do controle biológico, já vou passar aqui para um case, né, que é a Estância Massaroca, que são de 2 amigos meus de Bagé, inclusive, e aí já falando para vocês que, por exemplo, em Dom Pedrito, né, o Dom Pedrito já está aí com mais de 7.000 hectares de controle biológico, né, em grandes culturas, então não é só em pequenas propriedades que a gente pode fazer isso, né, controle biológico em grandes propriedades, já existem pessoas fazendo isso. E a gente precisa dar de mão nessas técnicas, né, para conseguir aí minimizar esses impactos, né, falando em carrapato, por exemplo, a gente demora aí de 1 ano a 1 ano e meio a transição entre o químico para o biológico, né, e quem trabalha com pecuária sabe do que eu estou falando. A gente, os químicos, muitos já não estão fazendo efeito, os custos, né, de aplicação desses químicos estão altíssimos, né, ainda que a gente está num momento pecuária bem interessante, onde o gado, né, está extremamente alto, né, o valor de venda, mas a hora que baixar esse valor de venda, não sei se fica sustentável, né, essa grande aplicação aí de agroquímicos, né, falando só em custos, né, em ambiente nem se fala, porque essas aplicações elas vão impactar diretamente na vida do nosso solo. Então, todos esses inseticidas que estamos aplicando de forma irracional, né, na pecuária, na agricultura, enfim, tem um alto impacto na saúde, na vida do nosso solo. Depois, falando um pouco, então, né, do capim anone, a gente tem
A gente tem a estratégia aí do Mirapasto, né, da Embrapa, onde tem várias técnicas importantes e que funcionam, né, sobre o capim anone. Então, trouxe alguns cases, assim, da gente, para dizer que já existem pessoas fazendo, né? A gente precisa ir atrás da informação e precisa desenvolver mais informação também para o produtor em relação a essas coisas, né? Bom, falando um pouco da minha atuação científica e profissional com esse tema, sequestro de carbono, eu apliquei essa metodologia que se chama TESSA, né, que é para valoração de serviços ecossistêmicos à base de sítio, tá? Desenvolvida pela Universidade de Cambridge e pela BirdLife International, e desde 2014, que foi a dissertação do meu mestrado, e agora a gente está no finalzinho do doutorado, né, onde a gente aplicou no Uruguai. Mas essa atuação, na verdade, ela iniciou lá com o mestrado e depois eu fui contratada como consultora para aplicar nos outros 3 países, né, da Aliança del Pastizal, que é na Argentina, Paraguai e Uruguai, aplicar essa metodologia, né, e também aí fazer todo esse tema aí, tanto de campo quanto participativo com os produtores. Então, é uma avaliação participativa, onde a gente trabalha aí a atuação dela. Então, a gente atuou aí no Paraguai, no Brasil, no Uruguai e na Argentina, junto com os coordenadores da Aliança del Pastizal de cada um desses países. Então, fizemos workshop com produtores, né, nesses 4 países, ou seja, conhecer a opinião e saber o que eles pensam, o que eles precisam, né, em relação a serviços ecossistêmicos. Como resultado, a gente tem aí, né, os principais serviços ecossistêmicos apontados, né, em todos esses países, e falando em campo nativo, né, principalmente. Medimos estoque de carbono, né, nesses 4 países, cada um com as suas particularidades, né, por exemplo, a Argentina, né, tem o pH 7, Paraguai, né, bem pouco desenvolvida, assim, a questão da ciência lá, né, a gente teve que, inclusive, ir para o laboratório junto com o pessoal para poder desenvolver aí as técnicas, enfim, então, tivemos aí as medições de estoque de carbono, né, nesses 4 países. Aqui um pouco dos resultados, né, que até tirei os resultados aqui porque a gente está em finalização aqui do doutorado. A comparação, né, a gente comparou sempre campos conservados com campos degradados, né, ou campos em regeneração. Então, em alguns países deu bastante diferença, né, o estoque de carbono, em outros não deu muita diferença, como na Argentina, então tem bastante particularidade aí na questão do carbono, que a gente precisa realmente falar mais sobre isso, né, sobre manejos, né, porque o manejo influencia muito no resultado final da quantidade de carbono dos nossos solos. Aqui, transformando esse carbono em valor, né, seria a quantidade de dólares por carbono equivalente, por tonelada de carbono equivalente por hectare. Então, aqui, se eu fizer um custo de oportunidade, né, digamos assim, que é a quantidade de dólares por carbono equivalente do campo conservado, menos a quantidade de dólares de carbono equivalente do campo em recuperação, eu teria aí um valor de mais ou menos $100 por hectare, que eu poderia usar, né, como base para os incentivos ambientais, né, para os certificados de emissão de carbono. Enfim, a gente tem muito caminho ainda aí a percorrer. Esses $100 por hectare me acompanharam em quase todos os países, né, inclusive no Paraguai, que tem bastante já política pública em relação a isso. Então, é um valor que a gente chegou, né, na dissertação de mestrado, que poderia ser utilizado,
né, para desenvolvimento de projetos de pagamentos por serviços ambientais. E aí eu vou falar um pouquinho desses benefícios e incentivos, né, que são os PSAs, que é o pagamento por serviço ambiental, né. Aproveitando o gancho da professora Ana Paula, né, que falou sobre os serviços ecossistêmicos, eu falei pouco dessa vez, e é raro, né, falar pouco sobre serviços ecossistêmicos, porque é meu trabalho. Mas a gente tem aí como principais serviços biodiversidade, ciclos hidrológicos, sequestro de carbono, modo de vida, beleza cênica, provisão de alimentos e fibras, né? E a gente poderia ter, né, esses projetos de pagamento por serviço ambiental bem mais evoluídos, né? Embora só no início deste ano, né, 13 de janeiro de 2021, que instituímos a Política Nacional de Pagamento por Serviço Ambiental, que estava aí desde, né, 2015, no forno. Realmente agora estamos instituídos, temos uma política nacional e precisamos falar mais sobre isso e botar em prática isso. Inclusive agora estava olhando uma palestra minha de 2014, onde o final da palestra era: precisamos colocar em prática os pagamentos por serviços ambientais. Então, sigo falando a mesma coisa e a gente segue sem evoluir muito aí nesse aspecto. Espero que a gente evolua nos próximos anos aí, né, nos incentivos. Porque se a gente for pensar, né, os nossos solos saudáveis podem sequestrar aí de 10 a 20 toneladas de carbono por hectare ano. Então é um potencial enorme aí, né, e um caminho bem grande aí para a gente percorrer, né, saindo da política de comando e controle e indo para a política, né, de incentivo. Então, como que o produtor, né, vai seguir fazendo o seu trabalho, né, porque o responsável, o investidor e o promotor dessa conservação não pode seguir trabalhando nessas condições, né, então, que é o produtor rural, né, o produtor rural precisa de mais apoio, mais incentivo, né, porque está na mão dos produtores, né, está na mão dos produtores a conservação dos nossos ecossistemas, né, então a gente precisa incentivá-los, né, a seguir conservando, né, os nossos ecossistemas nativos. Então, assim, como reflexão final, né, da apresentação, eu fiquei pensando assim como a gente caminhou, né, a passos largos para essas epidemias rurais, a gente precisa correr agora para tornar essas biotecnologias de fácil acesso aos produtores. Isso é papel da pesquisa, é papel da extensão e é papel da política pública de incentivo. Então, a gente precisa pensar mais sobre isso. Aqui tem algumas publicações, aqui foi a publicação que foi feita em 3 idiomas dos resultados do mestrado. Aqui são algumas publicações também, que foi os últimos 2 anos, eu trabalhei para a FAO como consultora privada para as cooperativas agrárias federadas no Uruguai, onde a gente também fez um trabalho participativo com os produtores, né, e tem um trabalho também de campo muito interessante. Vou deixar os links para vocês aqui. Esse aqui é um livro que está saindo agora, está no forno, que eu sou a primeira autora desse livro, até para mim é uma grande honra, assim, como profissional, fui convidada pela FAO para publicar, né, junto com os outros colegas que trabalharam nessa equipe, que é Melhores Práticas Ganadeiras sobre Campo Natural, as melhores práticas que foram apontadas pelos produtores. Então a gente fez aí uma revisão bibliográfica, né, uma linguagem para produtor, está saindo agora mês que vem, acho que até mês que vem sai a publicação. E aqui ficam os links do meu Instagram, que seguido estou publicando coisas sobre controle biológico, sobre serviços ecossistêmicos, enfim. As pesquisas todas estão aqui no link do ResearchGate. Essas publicações da FAO que também estão muito interessantes, tem muitos dados interessantes aí de forma participativa, e o meu e-mail para contato. Então, muito obrigada a todos aí pela paciência e estou às ordens. Agradecemos, então, a convidada, engenheira Daniela Schmidt, pela sua participação, riqueza de informações
sobre o carbono, sua conservação em nossos ecossistemas e a sua regeneração. Parabéns. Passamos aos comentários e questionamentos. Andréia. Bom dia a todos. Bom dia, professora Daniela. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Temos alguns questionamentos. Vamos ao primeiro. Girlei Cunha. Muito boa a palestra da professora Daniela. Parabéns. Sobre o aumento da biodiversidade, gostaria de saber como se poderia incrementar a biodiversidade de espécies do Pampa nas pastagens, considerando que o manejo desses campos visa promover apenas espécies herbáceas, capins e leguminosas, que são consumidas pelo gado. Bom, Girlei, a tua pergunta está aqui no chat. Tá. Então, assim, falando na verdade, pelo que eu entendi, a tua pergunta seria mais sobre espécies arbóreas? Seria isso, né? Desculpa, com licença, parabéns, Daniela, claro. Muito boa a palestra. A minha dúvida reside na questão de quando você maneja o campo nativo, você está estimulando, fomentando aquelas espécies que o gado consome e eliminando outras espécies, eventualmente, espécies como a vassoura vermelha, vassouras em geral. Como é que eu poderia associar as duas coisas, de incrementar essa biodiversidade e, ao mesmo tempo, manter minha produção do jeito que o meu gado prefere? Legal, Girlei. Boa pergunta, porque é interessante para fazer um gancho com outras questões ambientais, né? Que quando eu falei ali em heterogeneidade estrutural, é importante a gente ter, né, essas espécies campestres, né? E daqui a pouco a exclusão de pastejo de algumas áreas estratégicas, né, seria interessante para fazer a introdução dessas, ou deixar se desenvolver essas outras espécies que tu mesmo falou, né? E além disso, da gente aumentar a biodiversidade no sentido da flora, né, a gente teria aí também um aumento de diversidade na fauna, né, onde a gente teria aí os parches, que a gente chama, né, os ambientes onde a gente poderia ter um maior número de espécies de aves, né, que a gente, com esse aumento, né, de biodiversidade e de locais, né, para eles, habitats, né, naturais, a gente poderia ter também. Então, a exclusão de pastejo de áreas específicas estratégicas seria uma forma. Ótimo, obrigado, Daniela. Temos uma outra pergunta da Elísia Correia. Ótima palestra. No slide em que apresenta as formações campestres, no mapa, o vazio seria qual categoria? Eu acho que aquele mapa ali seria o bioma Mata Atlântica, né? Porque ele invade um pouquinho os campos e aí seria mais as formações da Mata Atlântica. Temos outro questionamento de Girlei Cunha. Gostaria de saber também como a professora Daniela vê a questão de mercado de carbono, considerando os altos estoques que podem ser acumulados no solo, com um bom manejo de pastagens. Não seria uma oportunidade a venda desses créditos? Sim. Hoje, foi como eu falei ali na palestra, a gente ainda engatinha nisso, né? Já existem empresas especializadas em emissão desses certificados. A gente já tem também aí, né, essa lei de pagamento por serviço ambiental instituída no nosso país, então a gente já tem aí um arcabouço legal para fazer isso. Agora a gente precisa juntar,
né, aquelas pessoas aquelas empresas, né, tanto internas do nosso país como externas, né, que emitem, que precisam comprar esses certificados, né, juntar com esses produtores que fazem esse papel aí, né, da conservação. Inclusive, no GTPS, essa discussão que a gente está fazendo, né, aí eu convido vocês, inclusive, a entrar no site do GTPS, tem bastante informação legal ali. A gente está discutindo com todas as cadeias, né, com todos os elos do setor, formas, né, de instituir projetos de pagamento por serviço ambiental de forma mais prática, né? Porque realmente hoje a gente não tem, né? Outra informação importante é as nossas reservas legais, né? Esses excedentes de reserva legal também a gente pode fazer com que eles se transformem em crédito de carbono. E não só receber, né, pelo armazenamento de carbono, como também, daqui a pouco, instituir políticas de diminuição de impostos, ITR, enfim, né, tem diversas formas aí que a gente pode incentivar, né, fazer política de incentivo, né. Mas na prática a gente não tem ainda, né, aqui no nosso bioma, nada em execução. Ok, obrigado, Daniela. Pelo menos que eu conheça, né? Até se tiver, me comuniquem. Tá bom. É que a gente trabalha aqui, eu estou em Piracicaba, São Paulo, e a gente trabalha com isso também aqui na nossa empresa, aqui junto com a Exalc. Então, legal. Eu tenho uma empresa que é a NetCap, que é de amigos meus, inclusive, de Pelotas, que eles já trabalham com isso, né? Mas em outros setores, né? E daqui a pouco esse incentivo aí, vocês aí têm, né, alguns exemplos, mas para mim os projetos de pagamento por serviço ambiental que realmente funcionam são projetos pequenos, né? E aí tem um livro, inclusive, que a Márcia Stanton publicou junto com outros autores, que são a análise de 6 projetos de PSA em 2010, se eu não me engano, que estavam vigentes em 2010, e quais eram os principais indicadores, né, dos projetos, e se eles estavam caminhando de forma interessante. E uma das conclusões dessa análise desses projetos é que os projetos eles precisam ser a nível local, né, para que realmente dê certo, né? E também tem que ter indicadores claros, né, de recuperação, né, e de melhoria desses serviços, ou de manutenção desses serviços, né? Então, tem bastante produto interessante aí para a gente desenvolver, né, a nível prático, né, esses projetos. Sem dúvida. Obrigado pela tua resposta e parabéns mais uma vez, tá? Obrigada, Girlei. Temos um comentário da Janete Maribel de Melo Teixeira. Essas informações me esclareceram as dúvidas. Foram de grande valor para o produtor seguir essas técnicas no meio rural. Obrigada. Obrigada, professora Daniela. Obrigada. Como é que era o nome? Eu estou tentando... É Janete Maribel de Melo. Obrigada, Janete. Tem mais um comentário da professora Mercedes Figari. Ela disse que foi uma excelente apresentação, Dani, muito motivadora, quanto trabalho. E que ela está dizendo que esse resultado de promover ambientes fúngicos é também uma informação na redução das emissões associada ao sistema de pastagem. E que aqui no Brasil não tem, mas que é um tema bastante polêmico. E que essas várias pistas, várias coisas que tu disseste na palestra são boas para indagar, para perguntar. E agradecer. Obrigada, Mercedes. A Mercedes trabalha no Ministério da Ganaderia no Uruguai e atua muito com produtores rurais e com mulheres produtoras rurais no Uruguai. Obrigada pela presença aí. E aproveito, então, para te parabenizar. Ótima palestra, muito boa palestra. Muito obrigada por aceitar o convite.
Obrigada, Juliana. Aqui estou vendo um comentário da Márcia Stanton, que eu falei há pouco tempo, inclusive, né? Quem tiver interesse sobre pagamento por serviços ambientais, tem bastante publicações aí dela, né, na internet que se pode ter acesso também. Professora Juliana, algum comentário, questionamento no YouTube? Não, só parabenizando Deixa eu dizer aqui o nome. A Márcia Stanton aqui parabenizou e o Carlos Nabinger. Nosso grande chefe, Carlos Nabinger, meu orientador de doutorado, que eu tenho a honra de ser orientada por ele, né? O expert de campos nativos. O que eu falei sobre campo nativo aí, sem dúvida, quase que 100% é informação vinda por ele. Ingrid, algum comentário, questionamento no YouTube? Desculpa, no Face. Face tem alguns, a da Mercedes que eu coloquei ali, ela agradecendo pela excelente apresentação. Tem também o do Marcelo Sarmento, também agradecendo pela palestrante, também as informações. Foi muito boa a palestra. Parabéns, professora Daniela. Obrigada. Professor Marcelo também está na terceira, eu acho, publicação de uma revista de campo nativo muito interessante, né, que daqui a pouco é legal ele colocar o link aí para a gente ter acesso à revista no chat aí do YouTube. Obrigada, Marcelo. Mais uma vez, então, agradecemos as palavras da engenheira Daniela Schmidt-Schürzler, lembrando que o link da presença para a certificação é por turno e estará disponível ao final da manhã. Convidamos a todos a participarem da oficina de Matemática e Meio Ambiente e Eficiência Energética, ministrada pela professora Bruna Carvalho Sena Silveira e suas alunas, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Peri Coronel, nessa tarde de quinta-feira, a partir das 14 horas. Um bom almoço a todos.